palavra do momento é aborto. Quem que é a favor e quem que é contra o aborto? Direita ou esquerda? Pensa um pouquinho. Você pensou que a direita é contra o aborto e a esquerda é a favor, foi isso? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Nesse vídeo você vai entender por que você errou. A menos que você não tenha errado, né? Porque tem pessoas assistindo e cada um pode ter dado uma resposta diferente. Mas vamos lá. Existem ideologias que fazem com que a gente pense que as coisas são de uma maneira diferente do que elas são. Se a gente for se ater aos fatos, a gente vai entender que a esquerda, ela compreende que o aborto é algo que faz mal, é algo que, né, tem um peso psicológico muito forte para as mulheres, especialmente as mulheres, né, as mulheres que abortam, e para várias outras pessoas, enfim, o aborto nunca é considerado algo bom. Agora, se a gente estiver falando da legalização do aborto, que talvez fosse o que você pensou, né? Eu fiz uma pegadinha no início do vídeo. De fato, a esquerda é a favor da legalização do aborto e a direita é contra a legalização do aborto. E nesse vídeo você vai entender onde é que eu quero chegar quando eu digo que a esquerda é contra o aborto e a direita é a favor do aborto. Mas antes de tudo eu quero me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo. Então, quem acompanha o canal já sabe que eu gosto de inverter muito do que o senso comum pensa sobre esquerda e direita, muitas das narrativas que fazem a gente normalizar uma série de coisas que não poderiam ser normalizadas. Então vamos lá, você não precisa pesquisar muito, mas né, pode, para entender que nos países onde o aborto é legalizado, tá? Nos países onde o aborto é legalizado, a gente tem menos aborto. A gente tem menores índices de aborto. As pessoas abortam menos nos países onde o aborto é legalizado. Então, o que existe, tá, o que eu defendo aqui nesse vídeo, é que existe uma relação entre você ser contra o aborto e ser a favor da legalização do aborto. Assim como existe uma relação entre você ser a favor do aborto e contra a legalização do aborto. Porque se você é contra o aborto, se você acha que o aborto, qualquer que seja o motivo, se você acha que o aborto traz problemas psicológicos para as pessoas, que a gente precisa lutar por uma sociedade que tenha, então, certo tipo de cultura, de acesso a uma série de bens, sejam eles psicológicos, culturais ou físicos mesmo, materiais, bens materiais, que façam com que essa sociedade aborte menos. Um desses bens é a legalização do aborto. Porventura, você pode fomentar uma sociedade que aborta muito, tá? Que é o que a direita faz, que é o que eu defendo que a direita faz. Fomenta uma sociedade que aborta muito e a gente vai entender isso mais pra frente. Então a direita é a favor da proibição do aborto e isso gera mais abortos. Mas esse não é nem o ponto central do vídeo. Por que, né, que alguns países têm menos aborto do que outros? Bom, posso citar, por exemplo, 3 medidas básicas que com certeza diminuem a quantidade de abortos nesses países. Saúde, educação e redistribuição de renda. Né? Melhores rendas, menor desigualdade. Então, se você investe mais em saúde, inclusive para fazer abortos mais seguros, né? Você vai minimizar muito os danos do aborto, né? Então, os abortos clandestinos têm mais danos do que os abortos legalizados, com profissionais mais competentes, enfim. Então, você já está legalizando os danos do aborto. Então, a legalização, ela ajuda a você diminuir os danos do aborto e isso, né? Colocar isso num sistema de saúde acessível a todos, não tem como errar, tá, gente? E isso é uma pauta predominantemente de esquerda. Mais que isso, né, a distribuição de meios contraceptivos também vai ajudar muito, tá? Quanto mais meios contraceptivos acessíveis gratuitamente à população, menos abortos você vai ter. Para isso, a gente pode unir com a educação, tá? Com a educação. Quanto mais educação, isso de modo geral, tá? Quanto mais educação, mais oportunidades de emprego. As pessoas tendem, então, a vislumbrar certo tipo de vida que as afasta do aborto, mas a educação mesmo, educação nas escolas. Educação sexual infantil, inclusive, tá? Que não é ensinar as crianças a fazer sexo, porque a direita gosta muito de aborto, tá? Então a direita vai difamar o que é educação sexual infantil, até porque a direita
direita também passa muito pano para pedofilia, embora diga que não, né? Então a educação sexual infantil afasta, inclusive, as crianças da pedofilia, porque elas aprendem a discernir o que é um carinho, o que é um afeto e o que é um toque malicioso, tá? A educação sexual infantil, não só a educação como um todo, mas a educação sexual infantil também vai afastar crianças e adolescentes, inclusive pessoas adultas, do aborto, pois elas vão ter maiores informações, maior acesso a meios contraceptivos, maior compreensão do que acontece, maior compreensão do que engravida, do que não engravida, do que pode, do que não pode, de como então assumir autonomia sobre si mesmo, por exemplo, para dizer não quando tem que dizer não, para controlar os seus próprios instintos e mais uma série de coisas, tá? Então não restam dúvidas nenhuma que educação, e educação quanto mais gratuita e mais de qualidade, mais acessível vai ser a população, isso vai necessariamente gerar menos abortos. Adivinha quem que é contra, né? Quem que é a favor de privatizar tudo, quem que é contra a educação sexual infantil, etc. Exatamente, a direita. Então, mais uma vez, a direita se coloca a favor do aborto. A mesma coisa, redistribuição de renda, porque com mais renda, com menos desigualdade, as pessoas têm mais acesso, inclusive, a esses bens, a uma série de coisas que fazem com que elas abortem menos. Então a gente tem conhecimento científico de coisas que fazem com que as pessoas abortem menos, e essas são pautas consideradas de esquerda. Eu pergunto novamente a vocês, quem que é contra e quem que é a favor do aborto? Porque a legalização do aborto não deveria nem estar sendo discutida no ano de 2022. Porém, vivemos um tempo sombrio, né? A gente vive no tempo onde Joana Ribeiro, né, uma juíza, então, de direita, diga-se de passagem, faz pressão numa menina de 11 anos que foi estuprada para que ela mantenha a gravidez, para que possa ter o filho, né? O estuprador não é um grande problema. O problema é fazer, né, controlar o corpo de uma criança de 11 anos. A gente vive no tempo onde uma atriz de 21 anos, Clara Castanho, foi estuprada também e deu o seu filho para adoção, como, né, o que faz todo sentido, quer dizer, ela não abortou, então ela deu o seu filho para adoção e foi julgada por Antônia Fontinelli, então uma amiga, inclusive, diga-se de passagem, de Jair Bolsonaro, alguém de direita, possível candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, quer dizer, uma pauta política aí, mas também pelo fofoqueiro profissional Léo Dias, que é alguém que diz que não é nem de direita nem de esquerda. Não faltam pessoas para julgar os corpos das mulheres, julgar as decisões das mulheres, julgar o sofrimento das mulheres, deixar passar os estupradores, deixar passar os pais que largam, abandonam, não assumem seus filhos, muitas vezes não pagam pensão porque não querem, o famoso aborto masculino. Enfim, a gente vive nos tempos onde passamos pano para isso e ainda vamos com tom moralista. Essas pessoas se dizem contra o aborto, mas na hora de dar condições materiais para as mulheres terem dignidade, autonomia sobre seus próprios corpos e inclusive os meios materiais que façam com que elas abortem menos, essas pessoas elas não querem. A gente vive hoje, inclusive, os Estados Unidos, um país onde o aborto era legalizado, e a Suprema Corte revogou o caso Roe versus Wade de algumas décadas atrás, que garantia o aborto em território federal, no país inteiro. Agora o aborto vai poder ser de estado para estado, e a gente precisa explorar filosoficamente isso. Qual que é o grande argumento da direita, O grande argumento da direita, a de que a vida humana começa na concepção. Eu, como filósofo pós-moderno, eu tenho certeza, tá? É até uma obviedade que não existe nenhum critério científico e não arbitrário para definir o que é vida humana. Porque existe vida ou não existe vida. Vida humana já é um critério social que a gente define em sociedade. Então, sempre que você vê alguém procurando, a gente precisa descobrir quando começa a vida humana, não existe descobrir quando começa a vida humana. Existe estipularmos linhas arbitrárias de acordo com nossa cultura, nossos valores, nossos costumes e principalmente nossos objetivos políticos que desejamos alcançar ao estipular o que é uma vida humana. A ciência por si só não define nada, ela é amoral. A ciência define alguma coisa quando seres humanos, com suas moralidades, valores, costumes e objetivos políticos, definem uma narrativa para inserir os fatos que a ciência
consegue trazer. Então a ciência ela traz fatos, a ciência traz fatos de que espermatozoide, óvulo, o embrião fecundado são vidas, tá? São vidas, e se a gente vai chamá-las de humanas, em qual momento que a gente vai chamá-las de humanas já não é uma tarefa científica. Essa vida em algum momento vai desenvolver uma série de características, né? Em algum momento ela vai desenvolver a senciência, ela ainda não possui senciência na fecundação, ela vai desenvolver a possibilidade de sentir prazer, dor, de ter consciência, de ter autoconsciência, de ter uma série de coisas que a gente precisa, então, culturalmente, socialmente e politicamente, utilizar esses critérios para definir quando começa aquilo que a gente vai chamar de vida humana ou não. Por que, então, traçar na concepção? Traçar na concepção para ter um controle biopolítico sobre os corpos das mulheres, tá? Então, o objetivo é o controle biopolítico dos corpos das mulheres, e isso não pode ser aceito, e a manutenção de um sistema de hierarquização das mulheres, onde colocamos elas como inferiores, e a gente chama esse sistema de patriarcado. E mais uma vez, a gente só proíbe o aborto porque vivemos no patriarcado. Se os homens pudessem ter filhos, aborto seria legalizado possivelmente no mundo inteiro. Eu não consigo me esquecer, quando eu falo de aborto, do Ronald Dworkin, que tem um livro chamado Domínio da Vida, que eu li há muito tempo. Eu não retomei o livro para fazer esse vídeo, tá? Mas ele tem alguns argumentos muito interessantes, e um deles é que ele sequer acredita que as pessoas realmente acreditam, tá? Que a vida humana começa na concepção, né? Na fecundação. E ele mostra vários momentos onde populações que são supostamente conservadoras não se comportam como se acreditassem que a vida humana começa na fecundação, deixando um pouco a ideia de que, na verdade, existe todo um discurso, ele não chama de hipócrita, quem vai chamar de hipócrita ou desonesto sou eu, tá? Mas que essas pessoas não acreditam que existe uma equivalência entre fazer o aborto de um embrião fecundado e o infanticídio, matar uma criança. Eu acho muito interessante quando ele cita o exemplo de que, se a gente acreditasse, tá, que é equivalente, né, abortar um embrião fecundado e matar uma criança, como dizem então as pessoas de direita aí que usam esse discurso que eu chamo de hipócrita e desonesto, se a gente realmente acreditasse, a gente não deveria ser só contra o aborto, a gente deveria ser contra que mulheres pudessem viajar sem fazer um teste de gravidez e se elas estiverem grávidas, elas não poderiam viajar para países onde o aborto é legalizado, porque afinal elas poderiam ir lá abortar e depois, né, se isso é infanticídio, é uma atrocidade sem tamanho, né? O infanticídio é uma atrocidade sem tamanho. Então, se o aborto é equivalente ao infanticídio, as mulheres não poderiam viajar, né? Não seria infringir a liberdade delas, então impedi-las de viajar, inclusive sem um teste de gravidez, mas ninguém faz isso, ninguém propõe isso. Você não vai ver a direita propondo que as mulheres só possam viajar grávidas para países onde o aborto é proibido, que elas têm que comprovar que elas voltaram com o filho, ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, ninguém está tentando controlar biopoliticamente o corpo das mulheres ricas. As mulheres ricas podem simplesmente viajar e abortar. E os Estados Unidos vai continuar sendo assim, né? Os Estados Unidos vai ter estados que o aborto vai ser proibido, estados onde o aborto vai ser legalizado. As mulheres ricas dos estados onde o aborto é proibido, elas vão fazer uma viagenzinha, vão abortar e vão voltar. As mulheres pobres vão ter que ter os filhos ou vão morrer em clínicas clandestinas. Isso já acontece no Brasil e em todo o país onde o aborto é proibido, e existem pessoas ricas e pessoas pobres. As pessoas ricas sempre podem viajar e abortar. Quer dizer, o aborto nunca foi e nunca vai ser proibido para as pessoas ricas. Então, quando a gente fala de proibição do aborto, a gente está falando necessariamente de proibição do aborto para pessoas pobres. E não tem ninguém da direita contestando isso, não tem ninguém da direita buscando acabar com o direito das pessoas ricas de abortar, porque biopolítica, porque patriarcado, também encontram-se subjugados a uma política de classe. Embora existam várias lutas, embora existam várias contradições e várias rixas sociais, a de classe continua sendo a maior de todas. Eu também lembro de um outro argumento, que é, se você você tem uma caixa com embriões fecundados num hospital ou em algum lugar, e uma criança e tá pegando fogo, e você pode salvar ou a caixa com embriões fecundados ou a criança, qual você salvaria? Se a vida de um embrião fecundado é equivalente de uma criança, né, se o aborto é equivalente a assassinato, como diz a direita, você deveria salvar a caixa de embriões fecundados, porque você estaria salvando mais vidas do que salvar a criança. Eu não conheci ninguém
ainda que teve a audácia de dizer que salvaria a caixa de embriões fecundados e não a criança do incêndio, tá? Então, ninguém de fato acredita, porque existe o objetivo de criar um discurso para legitimar uma política que, na verdade, é uma política de controle de corpos e hierarquização das mulheres como inferiores em sociedade. Foucault já dizia que a sexualidade ela é importante para a biopolítica porque ela permite tanto o controle dos corpos dos indivíduos, quanto o controle das populações, através de coisas como natalidade, mortalidade, a própria questão do aborto e várias outras coisas. Então, a sexualidade ela é um prato cheio para o controle biopolítico dos seres humanos. A proibição do aborto não é por questões morais, não é porque as pessoas se solidarizam com o embrião fecundado ou alguma coisa, tanto que qualquer política que vise dar uma vida decente para esse embrião quando se torna de fato uma criança, a direita é contra, tá? Então existe uma direita conservadora, liberal, fascista, que tem o objetivo do controle dos corpos das mulheres, que tem o objetivo da hierarquização das mulheres como inferiores e que tem uma série de outros objetivos políticos. Você sempre vai encontrar objetivo político quando você vê alguém falando contra o aborto, você vai sempre ver uma pessoa que não está preocupada com o que vai acontecer com a criança, que não está preocupada com a mulher, que não está preocupada também com o homem que abandonou ou alguma coisa assim, que não está preocupada, por exemplo, em fornecer uma renda, então, para a mulher, se ela decidir ter o filho, para ela poder cuidar do filho com dignidade. Vão chamar isso de comunismo, diga-se de passagem, e mais uma série de coisas. Então a gente precisa parar com demagogia em cima do aborto e a gente precisa, nós da esquerda, então, porque esse é um canal de esquerda, né, espero que fique claro, nós da esquerda precisamos parar de comprar as narrativas da direita, a gente precisa jogar a realidade e os fatos concretos contra eles. Quando vierem falar de aborto, deixa explícito para eles que quem defende o aborto, quem defende uma fábrica social, uma sociedade que não é emancipada, que não é autônoma, uma sociedade que não tem os meios materiais para diminuir a quantidade de aborto, quem defende isso é eles, tá? Quem gosta de aborto é direita. Então, não vamos comprar as narrativas, tá? Não vamos deixar a direita crescer com as narrativas em cima da gente e vamos, sim, defender o que é certo, que é a legalização do aborto em busca de uma sociedade com mais saúde, educação, redistribuição de renda e uma sociedade que aborte menos, porque eu quero uma sociedade que aborte menos, porque eu não acho aborto bonitinho, não acho aborto legal, eu quero que as mulheres tenham autonomia sobre seu próprio corpo, especialmente para que essa autonomia, que essa emancipação faça com que elas tenham acesso aos meios contraceptivos, acesso aos bens psicológicos, inclusive, os bens simbólicos que permitam com que elas não caiam, então, pelo menos na maior parte das vezes, nas armadilhas que fazem com que elas engravidem de maneira indesejada e tenham que recorrer a isso, tá? Existem várias maneiras e todas as maneiras de diminuir, então, a quantidade de aborto de uma sociedade vão em direção à emancipação. Então, pensem nisso, durmam com essa palavra hoje, emancipação, tá? E, de modo geral, emancipação feminina, que é o caso que está em questão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.